Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de São Lucas, capítulo 7. Tendo Jesus concluído todo o seu discurso ao povo que o escutava, entrou em Cafarnaum. Havia lá um centurião que tinha um servo a quem muito estimava e que estava à morte. Tendo ouvido falar de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar. Aproximando-se eles de Jesus, rogavam-lhe encarecidamente: ele bem merece que lhe façais esse favor, pois é amigo da nossa nação e foi ele mesmo quem nos edificou uma sinagoga. Jesus então foi com eles. E já não estava longe da casa quando o centurião lhe mandou dizer por amigos seus: Senhor, não te incomodes tanto assim, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso nem me achei digno de chegar-me a ti. Mas diz somente uma palavra e meu servo será curado. Pois também eu, simples, subalterno, tenho soldados às minhas ordens. Eu digo a um: vai ali, e a outro: vem cá, e ele vem. E ao meu servo: faz isso, e ele o faz. Ouvindo essas palavras, Jesus, admirado, e voltando-se para o povo que ia seguindo, disse: em verdade vos digo, nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Voltando para a casa do centurião, os que haviam sido enviados encontraram o servo curado. No dia seguinte, dirigiu-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Ia com ele diversos discípulos e muito povo. Ao chegar perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto a ser sepultado. Filho único de uma viúva, acompanhava muita gente da cidade. Vendo o Senhor movido de compaixão para com ela, disse-lhe: não chores. E aproximando-se, tocou-o no esquife. E os que levavam pararam. Disse Jesus: moço, eu te ordeno, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e começou a falar. E Jesus entregou a sua mãe. Apoderou-se de todos o temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta surgiu entre nós. Deus voltou os olhos para seu povo e a notícia deste fato ocorreu por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Os discípulos de João contaram todas essas coisas. E João chamou 2 dos seus discípulos e enviou-os a Jesus, perguntando: és tu o que há de vir, ou devemos esperar por outro? Chegando estes homens a ele, disseram: João Batista enviou-nos a ti, perguntando: és tu o que há de vir, ou devemos esperar por outro? Ora, naquele momento, Jesus havia curado muitas pessoas de enfermidades, de doenças e de espíritos malignos e dado a vista a muitos cegos. Respondeu-lhe ele: ide anunciar a João o que tendes visto e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos ficam limpos, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam. Aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele para quem eu não for ocasião de queda. Depois que se retiraram os mensageiros de João, ele começou a falar de João ao povo. Que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Mas que fostes ver? Um homem vestido de roupas
finas, mas os que vestem roupas preciosas e vivem no luxo estão nos palácios dos reis. Mas enfim, que fostes ver? Um profeta? Sim, digo-vos, e mais do que profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis que envio o meu mensageiro ante tua face. Ele preparará o teu caminho diante de ti. Pois vos digo, entre os nascidos de mulher, não há maior que João. Entretanto, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Ouvindo todo o povo e mesmo os publicanos deram razão a Deus, fazendo-se batizar com o batismo de João. Os fariseus, porém, os doutores da lei, recusando o seu batismo, frustraram o desígnio de Deus a seu respeito. A quem compararei os homens desta geração? Com quem se assemelham? São semelhantes a meninos que, sentados na praça, falam uns com os outros, dizendo: tocamos a flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não chorastes. Pois veio João Batista, que nem comia pão, nem bebia vinho, e dizeis: ele está possuído do demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, dizeis: eis um comilão e beberrão, amigo dos publicanos e libertinos. Mas a sabedoria foi justificada por todos os seus filhos. Um fariseu convidou Jesus a ir comer com ele. Jesus entrou na casa dele e pôs-se à mesa. Uma mulher pecadora da cidade, quando soube que estava à mesa em casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro cheio de perfume. Estando a seus pés, por detrás dele, começou a chorar. Pouco depois, suas lágrimas banhavam os pés do Senhor, e ela os enxugava com os cabelos, beijava-os e ungia com o perfume. Ao presenciar isso, o fariseu que o tinha convidado dizia consigo mesmo: se este homem fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que o toca, pois é pecadora. Então Jesus lhe disse: Simão, tenho uma coisa a dizer-te. Fala, mestre. Disse ele: um credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Não têm eles com que pagar. Perdoou ambos a sua dívida. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: ao meu ver, aquele a quem ele mais perdoou. Jesus replicou-lhe: julgastes bem. E voltando para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para lavar os pés, mas esta com as suas lágrimas regou-me os pés, enxugou-os com os seus cabelos. Não me deste o ósculo, mas esta, desde que entrou, não cessou de beijar meus pés. Não me ungistes a cabeça com óleo, mas esta com perfume ungiu-me os pés. Por isso te digo, seus numerosos pecados lhe foram perdoados, porque ela tem demonstrado muito amor. Mas o que pouco se perdoa, pouco ama. E disse a ela: perdoados-te são os seus pecados. Os que estavam com ela à mesa começaram a dizer então: quem é este homem que até perdoa pecados? Mas Jesus, dirigindo-se à mulher, disse-lhe: tua fé te salvou. Vai em paz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus, ele nos surpreende de uma forma bela de olhar para cada alma, para cada vida.
ele olha para o interior. A gente olha muito para o externo, né? Nós estamos o tempo todo fazendo julgamentos, críticas. Talvez nós precisamos crescer muito ainda na escola da Imaculada Virgem Maria, a escola de Deus. Veja, Deus soberano, Deus que é amor, Deus que é bondade, Ele nos ensina a tirar da pedra a água. Deus está sempre buscando um jeito de entrar dentro da vida, da história da pessoa, primeiro para curá-la. E Deus sabe o quanto nós somos machucados por dentro, carregamos muitas marcas. Em primeiro lugar, Ele tem o desejo de curar, de salvar, de amar. Esse é o único desejo do coração de Deus. Por isso, esse servo centurião, ele dá um exemplo para nós do que é fé. Esta mulher pecadora dá um exemplo do que é fé. Aqui hoje nós podemos ver que Jesus realmente, ele olha para esse centurião, eu acredito com o coração dele assim já pleno, exalando o perfume do amor ao enxergar um homem que vai diante dele com tanta fé, com tanta segurança, que não precisa nem dele entrar, de Jesus ir lá na casa dele. Mas basta uma palavra e o servo dele vai ser curado. Isso é muito, muito forte. Então, veja, esta é uma oração que a gente faz ela dentro da Santa Missa, de tão profunda que é. Ele tem a dimensão do que é a obediência. E diante da pessoa de Jesus, ele está disposto a obedecer. Que às vezes a gente não alcança a graça porque a gente também não está disposto a obedecer. Senhor, não te incomodes tanto assim, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, nem me achei digno de chegar-me a ti, mas diz somente uma palavra e meu servo será curado. Somente uma palavra. E Jesus fala, em verdade eu vos digo, nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Voltando para o centurião e os que haviam sido enviados, encontraram o servo curado. Depois tem esta filha, esta viúva de Naim, que é uma outra pessoa que é surpreendida pelo amor de Deus. Deus olha para aquela mãe que está ali aos prantos de choro, é mãe, é viúva, é sofredora. E o que ele faz? Ele ressuscita o morto diante de todo mundo. Porque para Deus nada é impossível. Às vezes você está aí falando, mas gente, é muito difícil para Deus fazer determinadas coisas na minha vida. Não, não é. Você precisa só ter uma palavrinha muito pequena, fé. Irmã, da onde que cresce a minha fé? Ela já está dentro de você pela força do batismo. E diz a Bíblia que a gente cresce na fé estudando a palavra de Deus. Está aqui o segredo. Aqui a Bíblia, palavra de Deus. Eu cresço parando a minha vida, contemplando, lendo, me esforçando com a leitura diária. E parabéns para vocês que estão aqui firme comigo. Eu sinto que Deus está fazendo um caminho de libertação, de exorcismo forte, só por lermos um capítulo todo dia com fidelidade. E é um grupo bem grande que tem sido fiel aqui na leitura comigo. E é isso, não precisamos de muita coisa, a gente só precisa ler, escutar. Daqui sai a sabedoria, o crescimento, o entendimento. Então, Jesus mostra, para esses judeus, para os discípulos, que esta mulher realmente é uma mulher que busca a graça dela pela contrição,
em primeiro lugar, quebrando e rompendo todos os pecados diante dos pés santos de Jesus, diante da pessoa de Jesus. Por isso que Jesus fala, perdoados te são os teus pecados. Por quê? Porque ela fez um ato de contrição. Ela derramou a vida, os pecados, o sofrimento. Quando ela quebra esse vidro de perfume aos pés de Jesus, era o perfume dela. Talvez não era um perfume de bom odor, mas talvez seja esse mau cheiro do pecado. Precisava ser quebrado. Nós precisamos muito de confissão. E diante de Deus, quebrar também o nosso vidro, talvez esse vidro de perfume que a gente guarda, né, com tanto tempo, há tanto tempo, esse alabastro. Então eu preciso romper com este vaso, com esse perfume. Eu preciso derramar na presença do meu Rei e do meu Salvador. E esse é o único perfume que Deus quer de nós. A contrição, o arrependimento, a mudança de vida, a renúncia de tudo aquilo que fazemos fora da vontade e da verdade de Deus. Por isso, no momento que nós assumimos essa salvação para dentro de nós, nós vamos alegrar muito o coração do Senhor. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.